Bom dia, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar a nossa segunda aulinha de ciências, né? Apesar de eu já ter pedido alguns trabalhos para vocês, fora, né, das aulinhas, para a gente complementar a nossa nota. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos dar continuidade, né, na verdade, onde a gente parou. Na aula passada, a gente fez até o capítulo 5. A gente falou sobre a Terra, sobre as placas tectônicas, vulcões, terremotos e tudo mais. Hoje, no tema 6, aí da página 38 do livro de vocês, nós vamos falar sobre o surgimento e a extinção das espécies, tá? Então, existem milhões, a nossa Terra é habitada por milhões de espécies diferentes, inclusive espécies desconhecidas, né? Como nós já sabemos, já estudamos, já debatemos isso em sala de aula, como vocês sabem, eu gosto de fazer aquela aula debatendo com vocês, né? Aqui para mim tá sendo um desafio ter que fazer uma aula assim, porque eu não tenho vocês aqui cara a cara comigo para me dar o retorno, né? Para poder debater, porque vocês também trazem muito conhecimento para a sala de aula, vocês também trazem um retorno muito legal. Então, eu gosto de dar aula assim, de ciências assim, debatendo com vocês. Matemática é mais exato, né? Eu vou lá, explico a matéria. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, porque matemática é exata. Agora, ciências não. Ciências tem vários lados, assim como história, geografia, tem vários lados. Então, é bom a gente debater, é bom a gente ouvir. É muito legal, eu gosto muito do retorno que vocês me dão em sala de aula. Então, o nosso planeta, né, ele é habitado por inúmeras espécies e muitas delas nós nem conhecemos. Como nós já debatemos em sala de aula, o oceano mesmo, nós conhecemos muito pouco do oceano. O oceano é muito desconhecido ainda pra gente. Mas, gente, evidências indicam que todos esses indivíduos descendem de uma única forma de vida. Se lembram quando a gente estava falando em sala de aula sobre o surgimento do primeiro ser vivo? Lembra que a gente falou dos oceanos primitivos, que a Terra era um ambiente inóspito, muito quente. Aí a gente foi tentar fomos debatendo em sala de aula para poder chegar à conclusão de qual foi o primeiro ser que surgiu na Terra. Lógico que aí a gente tá falando de ciências, né? Deixando a questão da religião de lado, um pouquinho. Claro que cada um tem a sua crença, cada um acredita no que, no que ele foi criado ao longo da vida a acreditar. Estamos aqui, a ciência e a religião, como vocês sabem, bate de frente, né? Então, a gente está falando aqui no caso de ciências puras e simples. Então, segundo as teorias, né, esse primeiro ser vivo teria surgido de uma esponja marinha. Aí, lá dos oceanos primitivos, né, um dos primeiros seres vivos. Aí, depois disso, se originou todas as outras espécies. Essa é a teoria do surgimento da vida, né? Depois disso, se originou todas as espécies de seres que existem, inclusive nós, seres humanos. Mas aí existem várias outras teorias que a gente debateu, né? Existem muitas outras. Mas estamos aqui então falando dessa diversidade ao longo de bilhões de anos das espécies que foram evoluindo. Ou seja, uma espécie que era há bilhões de anos atrás, hoje em dia ela pode ser outra espécie. Uma espécie que existiu há bilhões de anos atrás pode hoje em dia não existir mais, né? Isso é a evolução, né? E também a extinção de muitas espécies que hoje em dia já não existem mais. E essa diversidade da vida, né, gente, no nosso planeta está relacionada a vários fatores e as mudanças que aconteceram ao longo do tempo no nosso planeta. O surgimento dos oceanos, como a gente falou lá, que a Terra antigamente era muito quente, era muito aquecida, corria lava sobre a superfície terrestre. A gente fala, aí com o aparecimento dos oceanos, né,
possibilitou o aparecimento da vida. Outras mudanças também influenciaram na diversidade da vida. Gente, para quem quer me acompanhar aí, eu estou na página 38 do livro, tá? 38 e 39 do livro de vocês de Ciências do Araribá Plus, tá? Aí essas outras mudanças que influenciaram na diversidade da vida. Existem evidências que indicam que que na Terra primitiva, né, lembra que a gente estudou isso? Que não existia oxigênio. Então, era impossível respirar. Os animais e as plantas que hoje existem aqui no nosso planeta, naquela época não existiam. Por quê? Não tinha oxigênio. Como que essas plantas iam respirar? Aí, a partir do surgimento de seres fotossintetizantes, aí que liberavam o gás oxigênio, né, e consumia gás carbônico, aí foi possível o surgimento de seres aeróbios, ou seja, seres que respiram, que utilizam o gás oxigênio, né, na produção de energia. O surgimento dessas novas espécies é explicado pela teoria da evolução por seleção natural. Isso a gente vai estudar mais adiante, tá? Onde a gente vai estudar as teorias de Darwin, de Lamarck, tá? Aí, por hora, vamos afirmar que essas alterações no ambiente favorecem algumas espécies, ao mesmo tempo prejudicam outras, né? As espécies favorecidas têm mais facilidade de deixar descendentes ao longo do tempo, enquanto outras deixam menos descendentes, né? E podem até ser extintas. Então, o nosso planeta, e nós também, seres humanos, né? Claro, né? Não vamos jamais eximir nossa culpa nisso aí. Temos total responsabilidade pela extinção de algumas espécies, certo? Em decorrência disso, a diversidade de espécies no nosso planeta, ela variou muito durante a história da Terra. Durante muitos anos, foi variando muito essas espécies. As mudanças ambientais, que criaram condições do surgimento de diversas espécies, né? Elas causaram também a extinção, ou seja, o desaparecimento de muitas outras. Esse processo é contínuo, embora vários eventos drásticos possam causar mudanças mais abruptas no nosso planeta, tá? Embaixo, nessa faixa azul que tá no livro de vocês aí, ó, se vocês observarem, a gente fala sobre vários tipos de extinção completas no nosso planeta que podem ter ocorrido ao longo de milhões de anos, né? Daqui a pouco a gente volta a falar dessas extinções, porque primeiro vamos concluir isso aqui e aí a gente volta a falar das extinções, porque ela continua na página seguinte, né? Então vamos lá. Na página 40, a gente já fala sobre a camada de ozônio. Todos nós sabemos do grande problema que é o efeito estufa, né, gente? Então, o acúmulo do oxigênio na atmosfera terrestre foi a produção do gás ozônio, que por sua vez deu origem à camada de ozônio, que é uma estrutura atmosférica muito importante para a nossa diversidade de espécies aqui no planeta. A camada de ozônio, ela absorve a radiação, tá, gente? Ou seja, não deixa essa radiação ultravioleta nos atingir. Se não existisse a camada de ozônio, era impossível existir vida na Terra. Por quê? Essa camada de ozônio, ela é nociva às células, pois ela degrada as estruturas das células, tá? E destrói o material genético. A camada de ozônio, ela absorve 99% da radiação, mas 1% passa. Vocês notam que esse 1% que passa, que atravessa, ele é responsável por milhares de casos de queimaduras, de câncer de pele. Por isso a importância, né, gente, da utilização do filtro solar. Vai sair de casa, vai pegar um solzinho. Ah, só vou ali na rua. Gente, usa o protetor solar. Usa, porque pode evitar vários problemas de pele no futuro, né? Eu sei que às vezes
a nossa correria é grande, a gente já acorda cedo, sai correndo, vai para a escola, faz isso, faz aquilo. Mas a gente usar o filtro solar vai ajudar muito. Tanto a gente manter uma pele saudável, né? Como evitar no futuro um câncer de pele, certo? Meu pai, não sei se eu já até falei isso para vocês, mas meu pai é trabalhador rural, né? Meu pai, ele é agricultor, ele planta café, então ele trabalha com isso. Meu pai, recentemente, ele teve um câncer de pele. Então ele teve que fazer a retirada naquele local ali, teve que fazer uma queimadura ali naquele local para poder retirar, tá? E hoje em dia ele tem que tomar muito cuidado, ele não pode mais ir para a roça sem protetor solar, ele não pode andar com os braços de fora, tem que andar sempre com camisa de manga comprida para poder se proteger. Então ele tem muito receio disso hoje em dia, muito medo, mas isso aí é consequência, né, de muitos erros acontecidos há muito tempo atrás. Por quê? Pela falta de informação, até porque vivia na roça, então não tinha aquela informação toda da necessidade do uso de um protetor solar para se proteger desses raios ultravioletas que a camada de ozônio não consegue filtrar e passa e atinge diretamente a nossa pele, as plantas, os animais que existem, certo? Então, e a diversidade, gente, voltando lá falando da diversidade de seres vivos no nosso planeta, ela tem variado muito durante a história. Assim como aí surgem alguns grupos de espécies, aí desaparecem outros, e assim a vida segue. Agora vamos falar da questão da extinção em massa, que eu falei que ia falar depois para vocês. A extinção de espécies é um processo natural e ocorre constantemente, né? Certos eventos podem causar extinção em massa. Isso é, levar à extinção de um grande número de espécies, modificando drasticamente a diversidade da vida. A alteração da atmosfera, provocada pelo acúmulo de gás oxigênio, é considerado o primeiro evento de extinção em massa. Olha aí. Outro evento bastante estudado é o que causou a extinção em massa dos dinossauros. A gente sempre fala nisso, né, gente? A gente vai falar de ciência, a gente sempre fala da extinção dos dinossauros, né? Que foi uma chuva de meteoros que acabou com os dinossauros há 60 milhões de anos atrás. Voltando aí, nosso livrozinho na página 38, vamos falar dessas grandes extinções, né? As teorias de que já existiram diversas extinções ao longo da história do nosso planeta, que existe há bilhões de anos, né? A primeira grande extinção foi o resfriamento global, o movimento das placas tectônicas, né, afetaram os oceanos onde vivia a maioria das plantas e dos animais. Então, vamos falar da era do gelo, né? Quando nosso planeta foi totalmente resfriado, algumas das espécies que existiam acabaram morrendo, né? Foi a primeira grande extinção. E isso há 443 milhões de anos, tá? A segunda grande extinção foi o surgimento das plantas terrestres, afetou o solo, o ar e o oceano, que pode ter causado esse resfriamento, né? A colisão de asteroides pode ter contribuído para o evento, e isso aí pode ter sido motivo da segunda grande extinção há 359 milhões de anos. Repare que a gente já está diminuindo. A primeira foi há 443 milhões, a segunda há 359 milhões de anos atrás. Virando a página, vamos falar da terceira grande extinção, talvez provocados pela queda de asteroide, vulcão, que a gente falou na aula passada, né? Lançando gases que levam ao aquecimento global desastroso. E isso pode ter causado a terceira grande extinção. E isso há 251 milhões de anos, tá? A quarta grande extinção que ocorreu há 200 milhões de anos. Aquecimento global provocado por gases do efeito estufa de atividade vulcânica. Aí voltando a falar de vulcão, né? Repare que os vulcões estão sempre aí, sempre ativos, causando alguma coisa no nosso planeta. Por isso que eu falei na aula passada do efeito desastroso de um vulcão, quando o vulcão entra em erupção. Imagine vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. O aquecimento que ia acontecer no nosso planeta. A quantidade de espécies de plantas e animais que iriam morrer.
Pensa só comigo. Aí vamos falar da quinta grande extinção, que foi o impacto de um asteroide que criou poeira suficiente para bloquear a luz do Sol e causar extinção em cadeia de planetas e terras. Gente, tem um filme muito legal. Ele tá disponível na Netflix. Até meu marido estava assistindo semana passada, ele assistiu esse filme. Eu já havia assistido há vários anos, que eu sempre gosto muito desses filmes, né? Esses filmes que falam assim de ficção científica, adoro. Então, o nome do filme é Primeiro Impacto, que é quando um asteroide gigante está vindo para a Terra e ele vai colidir com a Terra e isso iria causar uma grande nuvem de poeira na Terra e a Terra iria ficar inabitada por 2 anos, se eu não me engano. É isso que o filme conta. Mas aí o filme tem uma história muito bacana, eu não vou contar aqui agora pra vocês, tá? Porque eu prefiro que vocês assistam. Aproveita que ele tá disponível no Netflix, gente, assista. É lindo o filme, tá? Tem aquele menino que fez o Senhor dos Anéis, bem jovenzinho. Vocês vão gostar de assistir o filme, tá? É bonito pra caramba. E vocês vão entender muito bem esse impacto que um asteroide com o nosso planeta poderia causar, tá? Assistam o filme aí, depois me contem. Me contem se gostaram do filme. Manda um áudio lá pra mim, no privado lá, dizendo se gostaram ou não, tá? O filme é muito bacana. Aí agora vamos falar dos nossos tempos atuais, né? Uma sexta grande extinção. Já pararam pra pensar nisso? Que a gente pode estar aqui quando acontecer essa sexta extinção no nosso planeta? Alguns pesquisadores estimam que outra grande extinção em massa está em desenvolvimento, influenciada por atividades humanas. Olha aí, ó, a nossa culpa aí. Que produzem gases do efeito estufa e destroem habitats naturais e espécies. Ele estima que no ritmo atual de extinção, mais de 75% de aves, anfíbios e mamíferos que conhecemos desaparecerão em cerca de 11 mil anos. Gente, 11 mil anos nós não estaremos mais aqui, né? Obviamente que não. Mas nossos descendentes estarão, né? Descendentes dos nossos filhos estarão aqui. Então, temos que cuidar do nosso planeta. Por isso é tão importante a gente cuidar do nosso planeta, né? Aí, crianças, na página 42 tem uma lista de linha de exercício, tá? Que é falando dos temas do número 4 até o número 6. Lá quando a gente falou das teorias da biogênese, tá? Abiogênese e biogênese, né? Que a gente trabalhou lá. Então, tem tudo isso aí. A primeira perguntinha já é para vocês diferenciarem biogênese de abiogênese, tá? Depois vocês falaram o que é a escala Richter. Lembra na nossa primeira videoaula que a gente falou sobre a escala Richter? Que ela mede a intensidade dos terremotos? Então, é para vocês falarem o que é essa escala Richter. Bem explicadinho lá para mim, tá? Bem bonitinho. O número 3. Qual a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Acabei de falar, hein? Então, presta atenção. A número 4. Durante a Idade Média, muitas pessoas acreditavam que as salamandras surgiam do fogo. Essa crença teve origem porque esses animais eram frequentemente vistos saindo de madeiras em chamas das fogueiras. Elabora uma explicação para o aparecimento das salamandras nas fogueiras. Meio óbvio, né, gente? Pare e pensa um pouquinho comigo. Eu quero ver a explicação de vocês bonitinha escrito no caderno. Mas pare e pensa um pouquinho. Se coloca fogo na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui dentro? Esperando morrer? Não, né? Eu vou sair, né, gente? Então, por que as salamandras saíam da madeira? Escreva aí a explicaçãozinha de vocês, tá? Bonitinho. Acabei dando um spoilerzinho aqui, mas... Explica aí a de vocês, que eu quero ver a de vocês, tá? Os mapas a seguir mostram as regiões onde ocorreram mais terremotos no planeta e as linhas das placas tectônicas. É possível estabelecer alguma relação entre eles? Explique sua resposta.
Falamos na aula passada, né, gente? Sobre as placas tectônicas. Me expliquem isso aí. Por quê, gente? Por que elas parecem se encaixar ali perfeitamente? Dá uma explicadinha pra ti aí. Certo? Número 6. O gráfico a seguir mostra a quantidade de gás oxigênio disponível na atmosfera ao longo do tempo, quando os organismos que produzem esse gás surgiram na Terra. Aí pergunta, né? Quando os organismos que produzem esse gás surgiram na Terra? Se vocês voltarem a página um pouquinho, vocês vão ver que a gente acabou de ver isso aí, né? Número 7. A tabela a seguir apresenta informações sobre a escala Richter. Analise-a e faça o que se pede. Então, vocês vão analisar essa tabela. Então, na primeira coluna, nós falamos da magnitude, né, dos tremores. Na segunda, no resultado deles. E na terceira coluna, números por anos. Quantas vezes acontece isso aí por anos, certo? Pesquise sobre algum terremoto que tenha causado grandes danos e a intensidade e a data de ocorrência. Na aula passada, quando a gente falou de terremotos, eu já até pedi uma pesquisa para vocês, né? Sobre os vulcões ativos no Brasil, no planeta, né? Muitos já até me enviaram, muito obrigado, tá? Quem ainda não me enviou essa pesquisa, me envie o mais rápido possível, porque eu preciso corrigir para lançar a nota de vocês, tá bom? Agora vamos falar de terremoto, é uma outra pesquisazinha que vocês vão fazer no caderno mesmo, tá? Podem fazer junto com a resolução dos exercícios. Assim que concluírem, me enviem as fotos, tá? Que eu preciso fazer o fechamento de nota de vocês, no máximo até o dia 5 de maio, tá? Eu tenho que estar com esse fechamento em dia e nota de vocês lançado. Então, muito importante que vocês cumpram os prazos, tá ok? Então, vocês vão pesquisar sobre algum terremoto que tenha causado grandes danos. A gente sabe de vários, né, gente? O nosso continente aqui não é muito... Não acontece muito terremoto, né? Igual eu expliquei lá na aula passada. Mas em outros continentes, sim. Principalmente o continente asiático, né? Tem muitos terremotos, certo? A intensidade é a data de ocorrência deles. Em seguida, escreva um texto para explicar como foi esse terremoto, quais foram os impactos na região em que ele ocorreu e o que foi feito para ajudar as vítimas. E compartilha aqui. Não dá para compartilhar com os colegas, mas compartilha aqui comigo, tá bom? Certinho? Aí vamos falar agora um pouquinho, aí na página 43, do mapeamento do oceano, né? Como eu falei, a gente conhece muito pouco do oceano. Vamos falar um pouquinho desse mapeamento aí do fundo do oceano. Vamos falar de uma moça, de uma mulher, a Marie Tarp, que nasceu em 30 de julho de 1920, na cidade de Ypsilanti, em Michigan, nos Estados Unidos, né? Cidadezinha, nomezinho difícil de falar, né? Gente, com a Segunda Guerra Mundial e a ida para o combate dos homens que representavam, né, a mão de obra especializada nos Estados Unidos, começou a desenvolver programas de incentivo às mulheres, porque estava faltando homem, né, no mercado ali para trabalhar, porque tinham ido para a guerra. Aí foram lá e pegaram as mulheres, né? Só assim mesmo para a mulher naquela época ter algum espaço, né, para poder mostrar a capacidade dela, certo? Aí então, essa Maria, ela teve uma oportunidade, né? Ela obteve um mestrado, ela tinha um mestrado, né, em geologia de petróleo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Aí ela estava em busca de um trabalho que estimulasse. Então ela mudou-se para Manhattan em 1948. Então ela foi contratada por um laboratório, né, na Universidade de Colômbia. E Maria era encarregada de fazer redações e cálculos para os alunos do laboratório. Ou seja, ela não tinha um papel muito importante ali, né? Ela simplesmente fazia cálculo para os alunos, que eram todos homens, por sinal, né? Entre esses alunos estava um chamado Bruce Ramsey, que a especialidade dele era trabalhar com dados sísmicos e topográficos do fundo do mar, certo? Então, ele é especializado em estudar o fundo do mar. Que naquela época, né, gente, a gente não tinha equipamentos sofisticados como a ciência tem hoje, né?
E mesmo assim a gente não conhece praticamente nada do oceano. Imagina naquela época, com recursos tão limitados, né? Como que se ia conhecer bem o oceano? Com investimentos maciços durante a Guerra Fria para os estudos que explorassem o fundo do oceano, né? Claro, né, gente? Eles estavam investindo, né, nessas pesquisas, nesses estudos no fundo do oceano. Lógico que tinha uma intenção por trás disso, né? Era para poder no futuro verificar a possibilidade de submarinos, né? Para poder atacar, desses submarinos passarem aí pelo mar para poder atacar os outros países. Então, tinha uma intenção por trás disso aí. Não mandaram lá ir lá e pesquisar o fundo do mar à toa, né? Só pra gente conhecer mesmo. Ah, quais os peixinhos que vivem lá? Não. Tudo tem uma intenção por trás disso, né? Certo? O trabalho foi realizado por essa dupla, então, pela Marie, né? E pelo Bruce Henze. Então, eles tentavam mapear o fundo do oceano. Mas a Marie, por ser mulher, não era permitido que ela fosse fazer coleta de dados em campo, tá? Então, o Henze, ele ia, né, nas expedições e navios e mandava as informações de sondagem para o laboratório, que a reunia, organizava e interpretava. Plotando os dados sobre o mapa, Marie surpreendeu-se ao perceber que ao longo de todo o Atlântico Norte, a ocorrência de cadeias de montanhas submarinas, ou seja, várias montanhas embaixo do mar, né, cortadas longitudinalmente por um sulco. A explicação para a existência de tal formação geológica envolvia o conceito de que os continentes se movimentariam sobre a superfície da Terra. Aí a gente volta a falar das placas tectônicas, né? Que é uma teoria que a gente já sabe, né? Foi aí que eles descobriram que essas placas se movimentavam. Por isso que eles encontravam esses sulcos aí. Se vocês observarem bem, na página 43 do livro de vocês, tem um mapa aí, ó, tem uma foto. Foto não, né? Na verdade, uma pintura. Porque naquela época não existiam equipamentos para se tirar fotos do espaço, né? Então eles contrataram um pintor austríaco para poder registrar isso aí que eles foram descobrindo, né? Lógico que provavelmente não seria tão real isso aí, mas como foi pesquisas de dados e tudo mais, e isso aí é o que a gente usa para estudar até hoje, tá, gente? É isso aí é o que a gente tem de informação do fundo do mar. Então reparem, gente, esses veios escuros aí no fundo do mar. Reparem aí na imagem, na pintura. É aí que estavam essas grandes fissuras, né, que eles relatavam, que aí eles conseguiram verificar melhor essa evidência da movimentação dessas placas tectônicas, certo? Então, esse pintor, ele reuniu o resultado de tantos anos de trabalho em um mapa de todo o assoalho oceânico, né? Ou seja, o fundo oceânico. O mapa ainda é utilizado por nós até hoje, tá? Aí embaixo aí, na página 43, tem duas perguntinhas aí. Na época em que o mapa foi lançado, o acesso ao computador e os recursos disponíveis eram bem diferentes dos atuais. E criar imagens era mais difícil. Assim, qual é a importância de utilizar um artista para reproduzir o mapa? Qual foi a importância deles contratar esse pintor para retratar o que eles haviam constatado, certo? Responda aí para mim, tá? Quero ver no caderno. Coloca o título bonitinho, tá, gente? Lá em cima, ó, Pensar Ciência, mapeando o fundo do oceano. Aí coloca atividade, página 43, vai lá e responde para mim, tá bom? Próximo vídeo, eu lanço a correção desses exercícios, tá? Na semana que vem, que vocês têm até o dia 5. Mas logo no início da semana eu já lanço o vídeo com a correção desses exercícios todos aqui que eu estou falando, tá bom? Mas eu preciso que vocês façam, me deem retorno, perguntem, tirem dúvidas, tá bom? Comigo, só assim eu vou saber se essa nossa troca aqui de informação está sendo válida ou não, tá bom? Perguntinha número 2. Diversas mulheres fizeram contribuições importantes para a ciência, mas pouco se fala delas. O porquê você acha que isso ocorre? Óbvio, né, gente? Estamos vivendo. Hoje em dia não muito mais, né? Mas antigamente o mundo era dominado pelos homens, né? As mulheres não tinham vez nem voz. Aquelas que conseguiram
alguma coisa naquela época, foram verdadeiras heroínas, né? Para entrar num mundo totalmente masculino, dominado por homens, a questão aí já era mais complicada, certo? Aí vem, na página 44, as atitudes para a vida. Lembra que a gente falou desde o início do ano dessas atitudes para a vida? Que é a questão da gente, o que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né? O que a gente tem que fazer? O que é certo, o que é errado, certo? A verdade está lá fora. Isso, gente, a gente fala sobre vida, né? Vida em outros planetas. Esse texto aí que vocês vão ler, ele fala exatamente disso, tá? Sobre a existência de vida fora da Terra. E aí, o que vocês acham? Será que existe? Existe vida em outros planetas? Então, vocês vão ler esse texto para mim na página 44 e 45. Eu não vou ler o texto aqui com vocês, porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo. O meu vídeo já está com 31 minutos, então é muito grande, é muito pesado, tá? Vocês vão ler e depois vocês vão responder todas essas perguntinhas que tem aqui, tá? Aí, ó, aí do ladinho também na página 45, tá escrito assim: como eu me saí, tá? Vocês podem responder. Li o texto inteiro antes de chegar a uma conclusão sobre o assunto? Leiam, tá, gente? O texto apresentou fatos ou ideias que são contrários a algo que eu acredito? Se apresentou, pode escrever. Olha, eu não acredito nisso, por isso e aquilo. Pode escrever, eu quero a opinião de vocês. Considerei os aspectos do texto antes de emitir uma opinião. Primeiro você lê o texto, para depois dar a sua opinião, ou você simplesmente já foi logo dizendo que não acredito na existência de vida em outro planeta, não acredito na existência de água em Marte, nem nisso, nem aquilo, certo? Pode dar a sua opinião aí. Aí embaixo tem as perguntinhas, ó. Obter informações. Na opinião do autor, devemos destacar a hipótese da existência de alienígenas. Justifique sua resposta com elementos do texto. Trocar ideias sobre o tema. Em determinado trecho, o texto afirma que há de reconhecer que existe certa arrogância intelectual em descartar todo e qualquer relato de OVNI, como alucinação ou fraude. Será que tudo é alucinação, gente? Será que tudo é invenção? Muita coisa já foi descartada, né? Vocês vão perceber pelo texto aí que antigamente não existiam. Existia a televisão apenas, era a fonte de informação principal. E vocês sabem que a televisão, ela coloca o que quer lá e as pessoas vão pelo aquilo ali, é a única fonte de informação que elas estão tendo, né? Então, naquela época, vocês vão ver aqui na página 45 aí, fala muito da como era a importância da TV na vida das pessoas. Como todas as histórias que iam para a TV, as pessoas acreditavam naquilo. Os pais de vocês, isso aí não é da época de vocês, mas os pais de vocês aí que provavelmente estão assistindo o vídeo aqui, junto com vocês, vão lembrar da época do ET de Varginha, que é uma cidadezinha lá de Minas Gerais. Esse ET de Varginha, gente, colocou Varginha no mapa. Ninguém nunca tinha conhecido Varginha. Não é Lajinha, tá, gente? Lajinha é a minha cidade. Sempre quando eu vou falar sobre isso, eu falo, professora, era a sua cidade? Não, minha cidade é Lajinha. Aí, onde aconteceu essa história do ET era em Varginha, tá? Outra cidade, né? Não é nem perto da minha cidade, tá? Então, naquela época, nos anos 90, né? A principal fonte de informação era a TV. Então, várias histórias, vários canais de televisão ganharam muita audiência em cima disso aqui. Principalmente o programa do Ratinho que existe aí até hoje, ganhou muita audiência em cima dessa história do ET de Varginha, né? Que depois já até acabaram com isso já, nem se fala mais isso. Mas a cidade hoje em dia tem até uma estátuazinha de um ET lá, né? Segundo eles, aquela imagem foi o que foi visto, né? Na época fizeram reportagem no terreno, onde viram esse suposto ET, né? Fizeram reportagem mostrando aonde ele foi visto e tudo mais, certo? Você acredita em vida extraterrestre? Perguntinha número 3. Você acredita em vida extraterrestre? Antes de dar a primeira resposta que lhe vem à cabeça, procure controlar a impulsividade.
e pensar em aspectos que talvez não tenha levado em conta. Reflita sobre o que você estudou sobre a origem da vida na Terra e sobre os argumentos que o autor do texto apresenta. Certinho? Em seguida, tem um texto, gente, na página 46 e 47 que eu preciso que vocês leiam também, que não vai dar para ler ele todo aqui com vocês, tá? Então, que fala sobre a possível existência de vida em Marte, tá? O porquê de provavelmente a gente nunca vai encontrar vida em Marte, certo? Porque Marte, gente, Marte primeiro, que é um planeta, que é o famoso planeta vermelho, né? É um dos ambientes mais inóspitos do sistema solar, certo? Dizem que a superfície é muito menos acolhedora do que se acreditava. Algumas análises feitas em laboratório com compostos presentes em Marte mostraram que a superfície do planeta contém um coquetel tóxico de produtos químicos que podem destruir qualquer organismo vivo. Mas, por outra parte, no texto, na parte de baixo aí, vocês vão ver que alguns cientistas anunciaram haver indícios de que Marte não tem apenas água congelada, mas também água corrente. Vocês vão ver uma foto aí no cantinho da página 47, em que parece geleiras derretendo. Não tem lá no Polo Norte, quando as geleiras começam a derreter e a gente vê aquela espécie de veios assim descendo, certo? Então vamos ver os dois lados da história aí, né? Então, será que existe? Será que não existe? Certo? Aí, lá nas atividades dessa página, que é obter informações, de acordo com o texto, é possível afirmar que existe água líquida em Marte? É possível descartar a existência de vida em Marte? O que significa dizer que os compostos encontrados na superfície de Marte mataram o modo de vida básico? Se os percloratos, que é um dos compostos, né, lá do planeta Marte, que fala aqui no texto, se os percloratos estivessem na superfície terrestre, eles seriam tão tóxicos quanto são em Marte? Será? Leia o texto primeiro antes de responder, tá? Bonitinho. Qualquer coisa, estou aqui à disposição, certo? Por que encontrar água em Marte líquida em um planeta é um indicativo de que pode existir vida nesse local? Responda aí para mim, tá? Próximo vídeo que farei, vou lançar esse vídeo provavelmente segunda ou terça-feira, tá? Mas vai depender muito do tempo aqui. Eu vou falar sobre isso, tá bom? A gente vai corrigir todos esses exercícios e vamos debater um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, por favor, façam todos os exercícios, tá? Então, os exercícios são... Vamos lá, recapitulando. Os exercícios são da página 42, que eu tenho 7 questões, tá? Mas que vocês vão responder rapidinho, que vocês são muito bons. 7 questõezinhas para responder, que vai do tema 4 até o tema 6, que a gente está concluindo hoje, tá? Aí depois, na página 43, tenho 2 perguntinhas para vocês responderem. Na página 45, eu tenho 3 perguntinhas, tá bom? E para encerrar, na página 47, eu tenho 5 perguntinhas. Mas são todas perguntinhas rápidas e curtas, tá bom? Então, façam tudo. Próxima aula eu vou fazer a correção de tudo isso com vocês, tá? E depois a gente entra na nossa próxima unidade, que é a introdução à evolução dos seres vivos. Mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Então façam aí comigo, leia com calma esses 2 textos, que não deu para ler todos com vocês, eu só debati um pouquinho, tá? Mas por favor, leiam com calma todos esses 2 textos, tanto a verdade está lá fora, quanto o que e o outro, porque provavelmente nunca encontraremos vida em Marte. Leia antes de responder as perguntinhas, tá bom? Beijos, se cuidem e até a próxima aulinha, se Deus quiser. Tchau!